os que não são professores. Pense nisso, professor. Você que é professor, ou você que não é professor, que está assistindo esse DVD. Olha a problemática dos professores que fazem licenciatura e que não são formados para construir a escola, para resolver essa problemática, né? Como é que o professor pode resolver o problema do bullying se ele não tem nem tempo para conversar com os alunos? A escola não tem uma psicóloga, a escola não tem um assistente social. São poucas as atividades físicas, né? Aí, os professores recuam. Eles não são formados para mudar a escola. Eu estou chegando no ponto alto do vídeo número 1, que são essas questões, porque o professor não pode mudar. Além do mais, existem mais duas coisas que não são mazelas, mas que estão dentro das escolas. São os alunos pobres e os alunos cujas famílias vivem abaixo da linha da pobreza. Há quem diga que os professores brasileiros não estão preparados para trabalhar com crianças pobres. Eu concordo com esse pensamento pedagógico. O que é que está faltando no professor? Formação pedagógica. Quem não tem formação pedagógica poderá fracassar ensinando crianças pobres e crianças cujas famílias vivem abaixo da linha da pobreza. Então nós precisamos fazer uma reforma na educação. Todas as questões eu estou levando, quase todas as questões eu estou levando em consideração. E essas questões têm a ver com isso aqui, ó, com os 4 pilares. Não é verdade? Então pense nisso, professor. Pense nessa questão. Se os professores não são formados para resolver as broncas que estão dentro das escolas, eles recuam e ficam só dando aulas. Eles ficam impedidos de resolver o problema do bullying e da violência, da indisciplina que está dentro da sala de aula. Às vezes o professor falta no dia seguinte, quando o estresse é tão grande que às vezes o professor falta no dia seguinte para se recuperar. Né? Ora, os estudantes passam 15 anos trabalhando nas escolas públicas. Né? 3 anos os estudantes passam 15 anos, né, nas escolas públicas. Né? 3 anos da educação infantil, mais 9 do ensino fundamental, com mais 3 do ensino médio. Né? Sem reprovação, nós temos o quê? 15 anos. Os estudantes passam esse tempo todo observando os professores. Em quantas escolas os professores trabalham, a questão salarial, se o professor tem carro, se o carro é novo, se o professor tem casa. Eles observam quase tudo dos professores. Aí, quando eles chegam lá no fim do ensino médio, eles vão decidir se querem ser professores ou vão partir para outras profissões. Né? Ora, se o ambiente não for bom, eles não vão querer voltar para passar mais 30 anos naquele ambiente. Então, 15 com 30, nós temos aí 45 anos. Então, muitos alunos não vão querer voltar para a escola para passar mais 30. Né?
Então, o que eu quero dizer com isso? É que nós temos que cuidar bem dos nossos estudantes. Nós temos que cuidar bem da escola, da parte física da escola, né? Tudo está envolvido para que os professores, para que os alunos voltem para a escola, né? E sigam a profissão de professor. Porque o aluno, ao chegar no fim do ensino médio, ele vai ter um leque de opções. São centenas de opções para os alunos escolherem. Existem profissões cujos salários não têm limites. Muitas vezes o estudante prefere seguir aqui, partir para cá, arriscar aqui, do que ser professor de escola pública. Porque eles passaram 15 anos observando o estresse dos professores, o ritmo, né? Então nós temos que cuidar bem dos nossos estudantes. É por isso que eu falo em instituições federais exclusivamente para formar professores para as escolas públicas, né? Pelo menos eu estou dando aqui a minha sugestão e não tenho medo de me expor, porque nós só podemos construir essa máquina de educar crianças e adolescentes com ideias sobre ideias. Todas as máquinas que foram construídas no mundo foram construídas sobre ideias. Uma ideia sobre as outras ideias. Não é verdade? Por que é que eu falo aqui em escola de vencedores? Veja, quando eu estudava no Colégio Militar de Fortaleza, na década de 60, o nosso comandante, coronel, já falava nessa questão de escolas de vencedores. E ele dizia para a gente: alunos, vocês estão numa escola de vencedores. Risquem dos seus dicionários a palavra fracasso. Vocês estão proibidos de conjugar o verbo fracassar. Ele muitas vezes falava nessa questão. Então, é essa escola que nós temos que construir. Porque nenhum ser humano pode fracassar na vida. Nenhum brasileiro pode fracassar na vida, nenhum americano pode fracassar na vida, né? Nenhum canadense, nenhum espanhol, nenhum italiano. Né? E nós temos no Brasil, por exemplo, milhares. Você sabia que no Brasil, eu venho investigando essa questão, no Brasil nós temos milhares de jovens da classe rica fracassados na vida. São sustentados pelos pais. Isso não pode acontecer. Não pode. Então, eu acho que a escola é uma grande instituição para salvar jovens da classe rica, da classe média e, naturalmente, né, da classe pobre, né, que é a mais sacrificada. É essa escola que nós temos que construir. As escolas de vencedores. Porque nenhum ser humano pode fracassar na vida. Pessoas jovens, adolescentes que se suicidam. Namoro acabado. A menina pula do quarto andar. Isso não pode acontecer. Toda escola pública tem que ter uma psicóloga. Porque todo aluno tem problema. Não existe um só aluno que não tenha problema. Há uma necessidade da psicóloga na escola.
ela vai ajudar os professores a acabarem com o bullying, a indisciplina, né? Além desses pilares aqui, naturalmente, né? Quando eu estava escrevendo estes itens aqui, eu me lembrei de vários amigos meus, professores, que abandonaram a educação. Me lembro que numa escola, um colega meu, professor de matemática, fez engenharia de Minas, deixou a educação e foi trabalhar no Pará. Na mesma escola, uma professora de inglês fez concurso para o Banco do Brasil, passou e foi fazer carreira bancária. Em outra escola, um professor, colega meu, professor de matemática, ele fez engenharia elétrica, deixou o magistério e hoje ele trabalha, tem uma firma e trabalha com instalações elétricas de prédios. Na mesma escola, o professor de português deixou a escola e foi ser comerciante, porque a esposa já era comerciante e ele foi trabalhar com ela, deixou o magistério. Eu me lembrei de 4 casos, mas milhares de professores de escolas públicas estão abandonando as escolas, porque não dá mais para trabalhar. O estresse é muito grande, o professor não tem autonomia para mudar. Os professores, pelo menos eu convivi com professores que queriam mudar essa escola. O sistema não dá autonomia aos professores. O sistema não dá uma boa formação pedagógica àqueles que fazem licenciatura. Pelo menos eu penso que todo professor tem que ter formação pedagógica. E tem que ter autonomia e tem que ter bons salários. Porque senão ele recua, como eu já falei, e fica dando aulas, né? Os projetos da escola, numa escola, precisam existir. O construtor da escola, que é o professor, precisa elaborar projetos, elaborar e executar os projetos, porque a escola é construída pelas necessidades. Pelas necessidades. Uma escola se constrói pelas necessidades. Se há necessidade de colocar uma psicóloga na escola, a escola vai ter que ter uma psicóloga. Porque ela vai trabalhar. Então, nós não podemos construir uma escola de qualquer jeito. Agora, você conhece alguma fábrica de aviões que fabrica aviões de qualquer jeito? Fábrica de computadores, de automóveis? Né? Não existe. Nós não podemos construir uma escola de qualquer jeito. Faz de qualquer jeito que vai dar certo. Não vai dar certo nunca. Nunca. Não podemos construir uma máquina de qualquer jeito. E a escola é uma máquina, né? O que é que nós temos que fazer? Colocar todas as crianças do Brasil na escola e segurar essas crianças, acabar com a evasão escolar. O que é que está acontecendo hoje? O governo matricula aqui, matricula hoje, e o aluno sai